A graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura de Efésios capítulo 3. Você que não está inscrito no canal e teve acesso a esse vídeo, seja muito bem-vindo. O canal Palavra da Vida é um canal que compartilha meditações nos capítulos da Bíblia. Neste canal, desde janeiro de 2023, temos postado vídeos falando a respeito do livro de Provérbios, fizemos a meditação de todos os 31 capítulos, depois fizemos a meditação nos 12 capítulos de Eclesiastes. Depois meditamos em Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas, e agora nós estamos falando a respeito de Efésios. Então, se você estiver fazendo a leitura desses livros da Bíblia que eu fiz referência e tiver interesse em estudar um capítulo em específico, existem as playlists aqui no canal em que esses vídeos foram gravados. Também existem algumas playlists que falam a respeito da doutrina de Deus, da doutrina de Cristo, da doutrina do Espírito Santo. Então, nós fizemos um propósito de 40 dias para se conectar com Deus, que estão disponíveis aqui no canal, em que nós falamos a respeito de vários temas. Por exemplo, temas de quem é Deus, quais são os atributos de Deus, se Deus existe, sobre o poder do Espírito Santo, sobre quem é o Espírito Santo. Então, se você tem interesse nesses conteúdos, os vídeos estão disponíveis e você é convidado a meditar e conhecer mais a respeito de Deus. Pedro escreveu na sua carta: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Então, a graça nos aproxima de Deus e o conhecimento nos ajuda a entender a vontade dele e a nos aproximarmos mais dele na medida em que vamos cumprindo a vontade dele. Feitas essas considerações iniciais, vamos para a leitura de Efésios capítulo 3. Efésios é uma carta que Paulo escreveu para a cidade de Éfeso. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 31, nós vemos que Paulo faz uma menção de que ele esteve nessa cidade durante um período de 3 anos. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, a Bíblia fala que Deus usava Paulo para operar muitas maravilhas nessa cidade. Vamos ler aqui esses versículos que nós citamos. Atos capítulo 20, no versículo 31. Se a internet ajudar aqui, né? Versículo 31. Está escrito aqui. Esse versículo. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Esse texto aqui é um texto em que Paulo está conversando na cidade de Mileto com os dirigentes, com os anciãos da igreja de Éfeso. Então nós lemos aqui no começo do capítulo, aqui ó, do versículo 17, ó, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. E aí vai, do versículo 17 até o versículo 31, Paulo está conversando com esses anciãos. Eu só vim para o versículo 17 para mostrar aqui que Paulo ele ficou 3 anos em Éfeso. E aí depois ele saiu, realizou a sua viagem missionária para outros locais. Quando ele estava retornando para Jerusalém, ele passou na cidade de Mileto. E a cidade de Mileto, se você olhar no mapa geográfico,
você vai ver ali que fica do lado de Éfeso. Antes de Paulo ir direto para Jerusalém, ele aproveitou e mandou chamar os anciãos de Éfeso e começou a conversar com eles a respeito de tudo que ele havia feito durante o período de 3 anos em que ele esteve em Éfeso. Eu li o versículo 31 só para estabelecer uma relação de Atos dos Apóstolos com a carta de Efésios, para identificar aqui qual o tipo de relacionamento que Paulo teve com a igreja de Éfeso. Então, Éfeso era uma cidade que ficava na Turquia, na região da Ásia, e Paulo ficou durante 3 anos nessa cidade durante a sua terceira viagem missionária. A primeira vez que Paulo visitou Éfeso está registrada em Atos capítulo 18. A Bíblia conta que Paulo estava na Grécia, na cidade de Corinto, onde ele conheceu um casal. O nome desse casal era Áquila, que era aqui natural do Ponto, e Priscila. O Ponto é uma região que fica na Galácia, e Áquila era um judeu que havia nascido na Galácia, e ele se casou com Priscila, que era sua mulher, e eles moravam em Roma. Só que durante o período do imperador Cláudio, Cláudio mandou que todos os judeus saíssem de Roma. É esse o texto de Atos, capítulo 18, versículo 3, ó. E achando-os um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Então, Paulo aqui, ele estava na cidade de Corinto. Ele tinha saído de Atenas, Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Conheceu esse casal, ficou com eles, porque o relato da Bíblia fala que, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então, Paulo ficou com esse casal. E Paulo ficou com esse casal, e depois que ele saiu de Corinto, ele veio para Éfeso, Vamos ler aqui, no mesmo capítulo 18, no versículo 19, fala aqui, que Paulo ficou muitos dias em Corinto, depois ele se despediu, pegou esse casal, Áquila e Priscila, e foi para Éfeso, E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto, e chegou a Éfeso, e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhes que eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Aí vem o versículo 22. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Então, esse capítulo que nós acabamos de ler, que é o capítulo 18, mostra o final da segunda viagem missionária de Paulo. Então, e por que eu li esse capítulo 18? Porque só para identificar que a primeira vez que Paulo teve contato com a igreja de Éfeso foi essa vez. Ele saiu de Corinto, na Grécia, e navegou pelo mar Mediterrâneo e chegou a Éfeso. E ele fez esse trajeto junto com Priscila e com Áquila, que era um casal que ele havia conhecido em Corinto. E daí de Éfeso ele foi para Cesareia. Cesareia é uma cidade que fica perto de Jerusalém. E de Cesareia ele foi para Jerusalém e depois ele foi para Antioquia, na Síria. Essa foi a primeira vez que ele conheceu. E nós vemos aqui na leitura que Paulo ficou pouco tempo em Éfeso na primeira vez. Ele ficou, e nós vemos aqui, e rogando-lhe eles, ou seja, Priscila e Áquila, que estavam ali junto com ele, e também, os judeus, porque ele diz que ele disputava com os judeus nos sábados na sinagoga. Ele ficou ali
algum tempo e eles pediram que Paulo ficasse mais tempo ali. Mas a Bíblia fala que ele não conveio nisso. Antes se despediu, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E de fato, em Atos, no capítulo 19, a Bíblia começa a contar a terceira viagem missionária de Paulo. Quando Paulo começou a fazer a sua terceira viagem, Paulo acabou voltando para Éfeso. E nessa segunda vez em que Paulo veio para Éfeso, ele ficou, conforme nós lemos em Atos capítulo 20, versículo 31, durante 3 anos. E aí depois ele saiu para visitar a Macedônia e a Grécia novamente, e quando ele voltou, estava voltando para Jerusalém para completar a terceira viagem missionária, ele decidiu passar por Mileto, que era uma cidade do lado de Éfeso, chamou os anciãos para fazer a despedida final, né, a despedida última lá, que é o que nós lemos em Atos 20. Agora nós estamos em Atos 19, só para lermos aqui uma coisa o que foi que Deus fez na vida de Paulo quando ele esteve em Éfeso. Quando ele estava em Éfeso, a Bíblia fala que alguns acontecimentos principais que ocorreram durante o período em que ele esteve nessa cidade. O primeiro acontecimento logo que ele chegou na cidade, ele conheceu 12 homens que haviam sido batizados nas águas, que é o batismo de João, o batismo para arrependimento, mas que não eram batizados com o Espírito Santo. Paulo orou por esses 12 homens e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então esse é o primeiro fato. Está aqui em Atos capítulo 19. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então nós vemos aqui o primeiro acontecimento. Ele chegou em Éfeso e quando ele chegou ali, ele conversou com esses 12 homens, né? Vamos ler aqui o versículo 1 e 2, desde o princípio. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Essa é a segunda vez que ele chegou a Éfeso, quando ele estava na terceira viagem missionária. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram no batismo de João. Aí nós já lemos o versículo 4, já lemos o 5, né, que eles começaram a falar em línguas aqui, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam, e eram 12. E aí, o segundo ponto, Paulo, né, nos primeiros 3 meses, ficou disputando com o povo nas sinagogas, e entrando na sinagoga falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho, quando fala aqui o caminho em letra maiúscula, está falando a respeito de Jesus. Como eles não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, então perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então Paulo deixou de pregar nas sinagogas onde estavam os judeus e foi para uma escola cujo dono era tirano. Então ele ia lá na escola e ficava falando a respeito da palavra. E durou isto por espaço de 2 anos. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então nós vemos, Paulo ficou 3 meses pregando nas sinagogas para os judeus, depois ficou mais 2 anos pregando a palavra nessa escola do tirano, e quando ele pregava na escola do tirano, numa cidade que era uma cidade da Turquia, que é Éfeso, ele alcançava
todo tipo de pessoas, tanto judeus como os gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, esse relato de Atos 19 mostra como o ministério de Paulo na cidade de Éfeso foi um ministério poderoso, porque a Bíblia relata que as pessoas chegavam a levar lenços e aventais, tocavam no corpo de Paulo, levavam para os enfermos, tocavam no corpo dos enfermos, e os enfermos eram curados, e aqueles que tinham demônios, os espíritos malignos saíam, né? E então esse texto aqui fala como foi que ocorreu os relatos principais de Efésios. Agora, como que foi a saída de Paulo de Éfeso? A saída não foi boa. A saída, nesse mesmo capítulo 19, depois desses 3 anos ali em que ele esteve em Éfeso, nós vemos que ele saiu corrido da cidade de Éfeso. Por quê? Lendo aqui o capítulo 19, a partir do versículo 24, nós lemos aqui, ó, um certo ourives de prata chamado Demétrio fazia de prata nichos de Diana. Ele dava não pouco lucro aos artífices, aos quais eu não vou ler aqui todo o texto, né? Vamos ler apenas alguns versículos. Ele fala aqui, ó, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Então, aí ele fala, não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Então, ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios. Aqui os próximos versículos contam que quando houve esse alvoroço, esse movimento que foi iniciado pelo Demétrio, que começou a conversar com os oficiais de Éfeso, que ali havia o templo da deusa Diana, as pessoas começaram a gritar, grande é a Diana dos Efésios. E aí o povo se ajuntou e começaram a atacar Paulo e as pessoas que estavam com ele. E a Bíblia conta aqui, ó, lendo os versículos até o final do capítulo 19, que houve um ajuntamento, uma guerra, e até que um procônsul se levantou. Aqui, vamos ver aqui o versículo. Aqui tem um versículo que fala que um oficial. Aqui, o escrivão, aqui, o versículo 35. Ó. Então, o escrivão da cidade. Aqui, o versículo 35. Ó. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, né, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? E aí o escrivão fala o seguinte para eles, ó: vocês estão reunidos em um ajuntamento, é perigoso que o Império Romano venha aqui e prenda a todos nós e ainda nos julgue por sedição. Sedição, que está aqui ó, no versículo 40, era um crime que o Império Romano dominava várias cidades no primeiro século. E o Império impedia que houvessem muitos ajuntamentos, porque quando havia grandes ajuntamentos, o Império Romano se preocupava em impedir que as cidades armassem exércitos para lutarem pela independência. Então, dependendo do tipo de reunião que se fazia, o Império Romano já mandava os soldados para
para separar ali aquela manifestação, para ter o controle né, daquela região. E o escrivão, vendo aqui que houve esse alvoroço do Demétrio com toda a cidade, começaram a se levantar contra Paulo, ele falou: nós corremos o risco. Ó, ele fala aqui no versículo 40, na verdade até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso, ou seja, essa reunião. E tendo dito isso, despediu o ajuntamento. Aí vem o versículo 20, que fala que depois que cessou o alvoroço, capítulo 20 aqui, ó, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Então, isso aqui que nós lemos agora mostra como que foi a despedida de Paulo de Éfeso. Ele foi embora de Éfeso, quando ele estava indo embora, houve esse último episódio. O Demétrio se reuniu com os artífices de prata, que eles faziam imagens de prata da deusa Diana, e falou: olha, nós vamos perder o nosso dinheiro, porque ele prega contra a adoração a deuses, e vamos perder até o templo, porque se ele pregar Jesus aqui, nós vamos ter prejuízo. E aí ele conversou com alguns oficiais, fizeram aquele movimento, começaram a atacar Paulo e as pessoas que estavam com ele, né? Que está ali na parte final de Atos capítulo 19, e aí na sequência, depois que o escrivão aparece, chama a atenção deles e fala: olha, nós estamos correndo o risco de Roma chegar e nos acusar aqui de sedição. E nós não vamos ter como explicar por que ocorreu esse ajuntamento, por que ocorreu esse movimento aqui. E vamos acabar sendo condenados, vamos receber as penalidades de Roma. E aí ele dissolveu aquele ajuntamento, aquela reunião. E inclusive o escrivão falou: se o Demétrio e os oficiais estão preocupados em relação às questões de dinheiro, existem os procônsules. Os procônsules era como se fossem juízes. Então o escrivão disse: tem os tribunais, vão lá e questionem isso lá. Mas aqui, por enquanto, é melhor manter a cidade tranquila. E aí, logo depois que acabou esse alvoroço, né, Paulo saiu de Éfeso e foi para Macedônia. Então, isso encerra. E aí, quando ele vai para Macedônia, ele vai para Corinto, para Atenas, e depois ele faz o caminho de volta. Na hora da volta, como Paulo já tinha ficado 3 anos em Éfeso, ele não voltou mais por Éfeso. Ele foi passando por Assos, depois ele desceu para Mitilene e depois ele veio para Mileto. Tudo isso que eu estou falando aqui está escrito no próprio livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou até dar uma pausa aqui no vídeo e vou abrir um mapa para mostrar isso aqui. Então aqui, ó, mostrando no mapa, Paulo ele estava aqui na cidade de Éfeso, né? Ele ficou aqui durante 3 anos. É justamente esse mapa aqui mostra justamente a terceira viagem de Paulo. Então ele estava aqui, ó, Paulo no capítulo 18 ele estava em Corinto. Vou até entrar aqui no mapa na segunda viagem. Na segunda viagem, ó, Paulo fez o seguinte, é o que nós lemos em Atos dos Apóstolos capítulo 18. Ele fez a viagem aqui de Jerusalém, ele veio fazendo esse trajeto aqui, né? Daí ele passou pela Galácia. Eu não vou dar tanto destaque para essa parte. A parte que eu quero destacar de Atos 18 é que ele estava em Corinto e veio para Éfeso. Foi aqui em Corinto que ele conheceu Priscila e Áquila. Veio aqui, ficou bem pouco tempo em Atos 18, né? Pediram para ele ficar mais tempo, ele falou: não, eu vou voltar para Jerusalém. Aí ele passou por Rhodes, veio aqui direto para Cesareia, e de Cesareia ele veio para Jerusalém, e de Jerusalém ele veio para Antioquia, que é o que nós lemos em Atos 18. Aí em Atos 19, a Bíblia fala que ele começou a terceira viagem missionária. Então, na terceira viagem missionária, Atos 19, fala assim: e Paulo chegou a Éfeso, tendo passado pelas regiões superiores. O que significa isso? Atos 19, ele omite que Paulo começou a viagem daqui, de Antioquia da Síria. As regiões superiores é tudo isso aqui, ó. Como Paulo já tinha feito esse trajeto na primeira viagem missionária, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 13, capítulo 14,
o texto de Atos 19 faz só um resumo. O autor de Atos dos Apóstolos é Lucas, que Lucas escreveu 2 livros. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. E Lucas foi o companheiro de viagem de Paulo nessas viagens. E é ele que conta essas viagens. Então, o que o Lucas faz? Quando Lucas conta a terceira viagem, ele prefere usar essa expressão. Ele resume a viagem dizendo assim, que tendo Paulo passado pelas regiões superiores, chegou a Éfeso. E aí o Atos capítulo 19 fica concentrado em contar todo o período em que ele esteve aqui em Éfeso. Depois que Éfeso, as regiões superiores, no caso, seriam a Antioquia, depois Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, que nós já falamos, né, que tem 2 Antioquias, a Antioquia da Síria e a Antioquia da Pisídia. Essa região aqui era a região da Galácia, era a região dos Gálatas. Quando nós gravamos os vídeos dos estudos em Gálatas, nós mostramos aqui essa região da Galácia. Aqui no mapa da segunda viagem mostra bem, essas cidades, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, que é Atos dos Apóstolos, capítulos 13 e capítulo 14, se referem a essa região da Galácia. E aí ele saiu da região da Galácia, ele repetiu tudo isso na terceira viagem e chegou em Éfeso. Então, por que Lucas não fica falando de detalhes aqui e preferiu resumir no capítulo 19? E tendo passado pelas regiões superiores, confirmando as igrejas, chegou a Éfeso. Porque quando Paulo faz a terceira viagem missionária, aqui ele já tinha fundado as igrejas. Os principais acontecimentos que ocorreram em Antioquia, que foi uma grande perseguição contra Paulo, em Icônio, outra perseguição, em Listra, onde ele foi apedrejado, e depois em Listra, onde ele foi apedrejado e arrastaram ele para fora da cidade. E em Derbe estão contados em Atos dos Apóstolos, capítulos 13 e capítulo 14. No capítulo 16, quando Paulo começa a fazer a sua segunda viagem missionária, e ele passa novamente, ele sai de Jerusalém e vai novamente para essa localidade, o capítulo 16 conta que Paulo conheceu Timóteo aqui na região de Listra e Derbe e o circuncidou. Então nós vemos que Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, ele tem uma prática. Sempre que acontece algum fato importante, ele para e detalha. Então quando Lucas escolhe na terceira viagem missionária apenas falar que Paulo, passando da Antioquia por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e aí começa a falar de Éfeso, isso significa que já era a terceira vez que Paulo estava passando por aqui, que provavelmente não teve nenhum acontecimento a mais nessa localidade aqui da Galácia. Paulo simplesmente foi visitando as igrejas que ele já tinha fundado na primeira viagem, já tinha feito a segunda viagem, estado aqui novamente, então ele só passou, confirmou os irmãos, até que ele chegou em Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, é importante perceber aqui no mapa que Éfeso fica na Ásia, tem várias cidades aqui em volta. Nós temos a Mileto, nós temos aqui Esmirna e Pérgamo. Quando nós lemos o Apocalipse, nós vemos que João ficou preso na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é uma dessas ilhas aqui do lado. E por isso que quando nós lemos Apocalipse, a Bíblia fala assim, que Jesus apareceu para ele e falou assim, escreve para as 7 igrejas da Ásia. E nós vemos que as 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, são umas das 3. Aí depois, bem aqui nesse meio aqui nesse mapa não aparece, mas mais ou menos aqui é onde ficava Laodiceia, Filadélfia e Colossos. Então, Laodiceia e Filadélfia eram mais 2 igrejas que ficavam aqui, que eram as 7 igrejas. As outras são Tiatira e Sardes, que são as 7 igrejas da Ásia, para as quais João, no Apocalipse, escreveu as 7 cartas que Cristo mandou que ele enviasse. Então, essas 7 igrejas,
o texto de Apocalipse fala, são as 7 igrejas da Ásia. Justamente quando a Bíblia fala da Ásia, ela está se referindo a esse pedaço. Então aqui fica a Galácia, né, na região norte, aqui ficava a Capadócia, aqui fica a região da Galácia, essas cidades aqui que estão contadas em Atos dos Apóstolos, capítulos 13 e 14, e aí depois aqui ficou Éfeso. Nós lemos no capítulo 19 que o Demétrio fala assim, temos visto que Paulo tem pregado não só aqui em Éfeso, mas em toda a Ásia. Ou seja, dá de entender que Paulo fez a base missionária durante 3 anos aqui em Éfeso. Então ele deve ter feito pequenas viagens para Esmirna, enviando missionários, enviando talvez Tito, Timóteo, Silas e talvez o próprio Lucas e outras pessoas para que pregassem nessas localidades e a palavra vinha crescendo aqui. Aí depois vem Atos dos Apóstolos, capítulo 20, que quando ele fala assim, e saindo de Éfeso, né, foi para a Macedônia. Qual foi o caminho que ele fez para a Macedônia? Ele passou aqui por Esmirna, por Pérgamo, por Troade e aí ele chegou na Macedônia. A Macedônia é onde ficava aqui a região de Neápolis, Filipos, que mais tarde Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Depois vem Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, que ele escreveu 2 cartas, né? A primeira Tessalonicenses e segunda Tessalonicenses. E depois ele veio para Bereia, Atenas e Corinto. Então, quando Paulo saiu de Corinto, ele fez o caminho de volta. Fez o caminho... Eu espero que essa câmera consiga não me atrapalhe aqui, né? Aqui, ó. Agora ficou mais nítido. Que ele voltou e aí ele não voltou mais para Éfeso. Na volta, ele veio por Assos. Depois ele veio para Mitilene e para Mileto. De Mileto, ele mandou chamar os anciãos de Éfeso, que é o capítulo 20 que nós lemos. E aí, ele fez aquele discurso, falou, olha, anciãos, eu fiquei por 3 anos aí em Éfeso, e ele faz o discurso, né, defendendo que ele fez a coisa certa em Éfeso, etc. E aí ele vai para Cos, para Rhodes, para Pátara, e aí ele volta direto, passa por Tiro, Ptolemaida, Cesareia e Jerusalém. Aqui em Jerusalém, ele acaba sendo acusado e sendo preso. E aí depois ele é preso, vem o capítulo 23 aqui, ele vai para Cesareia, fica na prisão em Cesareia por uns 2 anos, e aí depois ele é levado como um preso. Ele faz uma apelação, né? E aí ele é preso e faz a viagem para Roma. Onde ele foi feito prisioneiro pela primeira vez. Então, basicamente, isso aqui explica para nós o porquê, qual foi a importância de Éfeso para Paulo. Agora, voltando no texto da Bíblia, vamos aqui em Efésios capítulo 3. Agora nós vamos entender aqui, ó, quando foi que Paulo escreveu essa carta para os Efésios? Porque essa é uma pergunta, né? Tudo bem, nós acabamos de ver no mapa que Paulo ficou ali durante 3 anos, que a primeira vez, vimos ali, que a primeira vez que Paulo esteve em Éfeso foi na sua segunda viagem missionária, quando ele saiu de Corinto, foi para Éfeso. E aí depois de Éfeso ele voltou para Jerusalém. Depois ele fez a terceira viagem missionária e na terceira viagem ele resolveu fixar uma base missionária em Éfeso para ficar pregando em toda a região da Ásia e ele ficou ali durante 3 anos. E aí depois vimos que depois desses 3 anos Paulo foi para Macedônia, foi para Corinto, depois fez o caminho de volta, passou novamente para Macedônia, na hora da volta ele passou por Assos, por Mitilene, e aí depois ele veio para Mileto, conversou com os anciãos de Éfeso, e aí depois foi para as outras ilhas até voltar para Jerusalém, que todo esse trajeto ali está descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Mas quando foi que Paulo
resolveu escrever uma carta? Porque as cartas que Paulo escrevia, ele escrevia, obviamente, quando ele estava ausente da igreja. Porque quando ele estava fixado na igreja, ele ficava ali, dando os estudos bíblicos, fazendo os cultos, fundando as igrejas, distribuindo cartas. Nós já estudamos aqui no canal, nós já fizemos as gravações de todos os capítulos de 1 Coríntios e de todos os capítulos de 2 Coríntios. E vimos ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo 16, que quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, que está na Bíblia, ele escreveu quando ele estava aqui em Éfeso, durante esses 3 anos. Ó. Até vamos fazer aqui esse 1 Coríntios 16. Ó, nós vemos aqui 1 Coríntios 16. Esse aqui é o último capítulo da primeira carta aos Coríntios. Ele fala aqui no versículo no 8. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Então Paulo está falando, estou escrevendo essa carta para vocês, eu estou aqui na região, na cidade de Éfeso, e eu vou ficar aqui até o Pentecostes. Então aqui existe o registro de o que Paulo fez quando ele estava em Éfeso. Uma das coisas que ele fez foi escrever essa carta de 1 Coríntios para a igreja. Então, ele escreveu essa carta. Uma segunda coisa que Paulo fez quando estava em Éfeso é uma viagem missionária. Ele fez uma viagem de Éfeso para Corinto. Nós vimos ali no mapa que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele saiu de Corinto, fez uma viagem pelo Mediterrâneo até Éfeso e depois seguiu viagem para Jerusalém. Quando Paulo estava em Éfeso, ele fez uma viagem para Corinto, uma viagem específica para Corinto. Nós vemos isso em 2 Coríntios, capítulo 1, nos versículos 15 até o versículo 19. Olha o que está escrito aqui. E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça. Paulo está dizendo o seguinte aqui. Ele já tinha visitado Corinto uma vez e tinha ido para Éfeso, voltado para Jerusalém. Quando Paulo começa a terceira viagem missionária, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 19, ele sai de Antioquia, na Síria, passa pelas regiões superiores, que é aquela região da Galácia que nós vimos no mapa, que envolve Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, e aí ele fixa a base missionária em Éfeso, onde ele vai ficar por 3 anos. Então, Paulo só tinha visto Corinto uma vez. E ele, como ele parte de Antioquia para a Turquia, quando ele começa a terceira viagem missionária, ele fica em Éfeso, ele acaba visitando Éfeso pela segunda vez antes de conhecer Corinto. E aqui nesse versículo 15 até o versículo 19, nós vemos que Paulo fala assim: e eu fui aí para visitar vocês, para que vocês tivessem uma segunda graça, ou seja, para que vocês me vissem por uma segunda vez. Então Paulo, ele visitou a cidade de Corinto 3 vezes. A primeira foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a segunda foi essa vez aqui, que não está registrada em Atos dos Apóstolos, mas só quem lê esse texto de 2 Coríntios que identifica essa segunda visita a Corinto. E aí ele fez a terceira viagem missionária, que ele sobe para Macedônia, vai para Corinto de volta. E aí depois ele faz o caminho de volta para Macedônia, e na hora que ele volta para passar em Éfeso, ele passa por Mileto, para não voltar para Éfeso, porque já tinha ficado 3 anos lá, e vai para Jerusalém. Então ele vem e fala aqui, e com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, ou seja, para que vocês tivessem uma segunda oportunidade de eu estar presente entre vocês, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós para a Judéia. Ou seja, Paulo fala justamente isso: eu queria passar por vocês, depois passar para Macedônia, depois voltar para vocês, para depois voltar para Jerusalém, que é o mesmo caminho
que ele tinha feito na segunda viagem missionária. Ó. E deliberando isso, usei porventura de leviandade, ou que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Em resumo, Paulo está dizendo assim: quando eu falei que eu ia visitar vocês, eu fiquei falando que eu ia e que eu não ia? Ou por acaso a minha palavra eu fiquei. Não, aí vem o 18. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Aí o versículo 19. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: eu não fiquei falando sim e não. Eu peguei e confiei em Deus. Deus é fiel. E o Filho dele, que é Jesus, é fiel e nele houve o sim. Então, ou seja, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, eu fui aí e visitei vocês. E a última viagem é aquela que nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, nos versículos 1 e 2, quando fala que Paulo saiu de Éfeso, foi para a Macedônia e depois da Macedônia foi para a Grécia, ou seja, foi para Corinto novamente. Então, essas considerações aqui, eu sei que tomam um pouco de tempo, mas dão a visão geral de qual foi o relacionamento que Paulo teve com Éfeso. Agora vamos ler o capítulo 3. Ó, eu gastei 41 minutos, né, falando só sobre introdução, né, sobre considerações gerais. Mas vamos entrar agora no capítulo 3. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Aqui tem duas questões no versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. A pergunta primeira é: por que causa? Por qual causa? A resposta para essa primeira frase do capítulo 3 está na parte final do capítulo 2, que eu não vou ler, né, porque nós já fizemos um capítulo, um vídeo só sobre Efésios capítulo 2. E eu te convido, se você não viu esse vídeo, eu convido você a ver depois esse vídeo de Efésios 2. Mas eu vou fazer aqui um resumo do capítulo 2 para a gente poder entender esse capítulo 3. A parte final do capítulo 2, Paulo fala assim: Jesus Cristo, ele é a nossa paz. Ou seja, ele nos dá paz com Deus. Daí no versículo 18 ele fala: Jesus Cristo é o nosso acesso. Ele fala: quando você aceita Jesus, você tem acesso a Deus. Aí no versículo 19, Paulo fala assim: ele nos fez concidadãos dos céus e família de Deus. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, nós passamos a ser cidadãos dos céus e da família de Deus. Aí no versículo 20 ele fala assim: e ele nos plantou, nos edificou no edifício de Cristo, onde Cristo é a pedra principal da esquina. Ou seja, ele está dizendo que por meio de Cristo, a nossa casa, o nosso corpo, a nossa vida é plantada num prédio, num edifício, onde a base, a fundação do prédio é Jesus Cristo. Aí depois ele fala no versículo 21, e ele fez isso para nós sermos templo dele, ou seja, templo santo. E aí quando nós lemos o capítulo 2, nós fizemos a leitura de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, no nosso corpo, o Espírito Santo habita em nós. E aí ele termina no versículo 22 falando assim: e nós somos a morada dele, a morada do Espírito. E aí ele termina o capítulo falando isso. Então, aí agora vem esse capítulo 3. É por esta causa. Então, por que causa? É porque Jesus é tão importante, é porque Jesus é a nossa paz, é o nosso acesso, é quem faz de nós concidadãos dos céus e família de Deus, é quem nos faz ser edifício de Deus, é quem nos faz ser templo de Deus, é quem nos faz ser morada de Deus. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Ou seja, por tudo isso que ele fez por nós é que eu aceito
ser prisioneiro. E aí vem o segundo ponto importante desse versículo 1. Quando Paulo, essa fala, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios, mostra que Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma. Então, de onde que Paulo escreveu a carta aos Efésios? Ele escreveu essa carta quando ele estava em Roma, quando ele estava na prisão. Então, essas são os dois pontos do versículo 1. Então, Paulo aceita ser prisioneiro e pagar o preço da condenação pela pregação do Evangelho em razão do reconhecimento do valor de Jesus Cristo. Ele fala como Jesus Cristo é tudo aquilo que ele acabou de mencionar no capítulo 2, que ele estava escrevendo a carta, e aqui é importante fazer a lembrança de que a Bíblia, Efésios, né, ele sendo um livro da Bíblia, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita no século XII, a divisão em versículos foi feita no século XV. Então, o texto de Efésios ele é uma carta. Então, ele tem uma sequência. Então, quando você lê a parte final do capítulo 2, Paulo falando tudo aquilo a respeito de Jesus, de quem ele é Jesus, ele está no capítulo 3 prosseguindo no seu argumento, no seu discurso, naquilo que ele está escrevendo, né? Então, entender isso é importante porque muitas vezes as pessoas querem ler um capítulo da Bíblia de maneira isolada, sem ligar o texto com os capítulos anteriores. E é importante fazer a leitura dentro do contexto, para que a gente possa trazer a informação correta daquela mensagem, né? Ler textos isolados sem conhecer o contexto, aonde é que foi falado aquilo ali, traz distorções daquilo que você está lendo. Então, por isso é importante entender isso. Aí a segunda coisa, ele é prisioneiro de Jesus Cristo, ele estava em Roma, preso. Aí ele fala aqui, versículo 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Paulo está dizendo assim, ó, é por isso que eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Eu sou o prisioneiro de Jesus Cristo para trabalhar para vocês, para trabalhar para quem não é judeu. Aí ele explica, aí no versículo 2 ele está explicando, se é que vocês ouviram que Deus me deu essa responsabilidade, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Em outras palavras, se é que vocês ouviram que Deus dispensou para mim essa graça, esse dom, essa capacidade, esse favor de eu anunciar o reino de Deus para os gentios. Se é que vocês já têm ouvido que eu fui chamado para isso. Aí versículo 3, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então ele está falando assim, ó, esse mistério aqui, eu já fiz referência de que o mistério de Deus é um só. Jesus Cristo viria na terra, assumiria a forma de carne, morreria para trazer a salvação para toda a humanidade e depois ele ressuscitaria para Deus mostrar que ele tem poder de ressuscitar os mortos e subiria novamente aos céus para Deus mostrar que ele tem poder de cumprir o arrebatamento. Ele tem poder de levar as pessoas para o céu no momento em que ele quiser, porque aquele que já fez uma vez em Jesus Cristo pode fazer novamente em nós. Então, esse é o mistério. Ele fala assim, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima vos escrevi. Como acima em pouco vos escrevi. O que Paulo está falando? Acima é o que ele falou antes. O que ele tinha falado no capítulo 2? Que Cristo é a nossa paz, que ele é o nosso acesso a Deus, que ele nos faz concidadãos dos céus e família de Deus,
que Ele nos colocou no edifício de Deus, que Ele nos fez ser templo de Deus e que Ele nos faz ser morada do Espírito Santo. Então, Paulo resumiu isso que nós falamos nos versículos 17, 18, 19, 20, 21 e 22 do capítulo 2. Ou seja, logo acima ele escreveu, Paulo está dizendo assim, ó, o mistério de Deus me foi manifestado pela revelação, como eu escrevi para vocês aí em poucas linhas. Como eu acabei de falar para vocês aí, que Cristo é tudo isso aí que eu acabei de falar. Então, Deus, ele manifestou para mim, Cristo, a importância de Jesus, dessa forma que eu escrevi aí. Aí vem o versículo 4, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. É como se Paulo dissesse assim, ó, de forma que quando vocês leem o que eu acabei de escrever aí, vocês conseguiram captar como que eu compreendo, como que eu entendo o mistério de Cristo. É como se Paulo dissesse, ó, eu entendo o mistério de Cristo como ele sendo tudo isso que eu falei. Aí vem aqui, ó, o qual noutros séculos, né, versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo está dizendo assim, as pessoas que escreveram o Antigo Testamento, lá desde o Gênesis, né, depois Moisés, depois veio Josué, depois vieram os juízes, depois vieram os profetas, depois vieram os reis. Todos eles viveram nos séculos anteriores e nenhum deles conheceu Jesus. O profeta Isaías falou muito, Deus usou o profeta Isaías para trazer a profecia de que Deus viria. Davi falou a respeito do seu Senhor que viria, mas nenhum deles viu. E aí Paulo está falando assim, agora, né? Ele fala aqui, ó, agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, Paulo está dizendo, agora que o Espírito Santo está na terra, nós podemos conhecer o mistério de Deus. O mistério de Deus é Cristo, que quando Cristo morresse na cruz por nós, toda a separação do homem de Deus seria resolvida. Qualquer pessoa que aceita Jesus Cristo recebe a justificação dos pecados, recebe a reconciliação com Deus, recebe a adoção de filhos, recebe o Espírito Santo que testifica com o Espírito dele que ele é filho de Deus e por último recebe a condição de herdeiro de Deus, de co-herdeiro de Cristo. Tudo isso, esses 5 pontos, justificação, reconciliação, adoção como filhos, receber o Espírito Santo e ser herdeiro e co-herdeiro de Cristo, nós falamos no capítulo 2 e no capítulo 1. Quando nós lemos o capítulo 1 de Efésios e o capítulo 2, nós fizemos o detalhamento do que significa graça e do que significa cada um desses pontos, inclusive lemos Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos 5, versículos 10 e 11, Romanos capítulo 8, versículo 15, 16 e 17. Então, se você não assistiu os outros vídeos de Efésios, eu te convido a assistir esses outros vídeos que lá tem o detalhamento de cada um desses pontos, de que eu acabei de falar. E aí, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ó, aqui, inclusive, ele cita, ó, ele ele faz referência ao fato de que os gentios agora são co-herdeiros. Esse é o 5º ponto da graça. Você é filho de Deus, você recebe a herança de Deus, é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E em um mesmo corpo são participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Cristo morreu para dar salvação para todos. No estudo de Efésios capítulo 2, nós lemos ali que Paulo fala assim, que Deus quebrou a parede que separava os gentios dos judeus. Então, justamente Paulo está continuando o argumento que ele fala no capítulo 2, dizendo aqui, ó,
Quando o Espírito Santo agora, o mistério de Deus é Cristo. Versículo 4, o mistério de Deus é Cristo. Versículo 5, nos outros séculos, ninguém conheceu a Cristo, mas agora o Espírito revela para os apóstolos e os profetas que o mistério de Deus sempre foi Cristo. E esse mistério de Deus, que é Cristo, vem o versículo 6, ele fez com que os gentios também se tornassem co-herdeiros de Cristo e começassem a participar do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. E agora não tem mais diferença entre judeus e gregos e gentios. Aí versículo 7, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Ou seja, a pregação dessa mensagem foi confiada a mim, pela graça de Deus. Deus me deu esse dom, segundo a operação do seu poder. Ou seja, segundo a operação do poder de Deus. Essa segunda parte aqui, segundo a operação do seu poder, é importante destacar que quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 12, nós dissemos que ali no versículo, que ali em 1 Coríntios capítulo 12, tem um versículo 8 que fala que os dons de Deus, eles são dados para cada um naquilo que for útil. E nós falamos sobre o princípio da utilidade dos dons espirituais. Dissemos que todo dom que é dado para alguém é dado para uma utilidade do reino de Deus. Então, Paulo aqui fala justamente isso. Só estou fazendo essa lembrança para lembrarmos aqui que 1 Coríntios capítulo 12, que fala sobre os dons, ele fala aqui no versículo 7, eu falei 8, mas na verdade é o 7, ó. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Ou seja, Deus ele dá, aqui Paulo está dizendo, eu recebi o dom de Deus para pregar para os gentios. Esse dom, e ele fala ali, segundo a operação, aqui ó, o que ele fala, versículo 7, segundo a operação do seu poder. É exatamente pelo poder de Deus, a operação do poder de Deus que realizou a distribuição do dom para ele. Inclusive, voltando para 1 Coríntios 12, alguns versículos anteriores falam que é Deus que opera todos os sinais. Ó, versículo 6. Ó, e a diversidade, versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, esses versículos falam, é Deus que é o dono da operação do poder. O poder de Deus é que realiza a distribuição dos dons. E o Espírito distribui os dons naquilo que for útil. Aí versículo 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Nós falamos aqui no capítulo 2 sobre as riquezas da graça, e já mencionamos isso, não vamos repetir aqui agora, mas quem leu ali o capítulo 2, lembra que nós falamos das riquezas da graça. Aí vem o que Paulo fala aqui no versículo 8, né? Ele se considera o mínimo, o menor de todos os apóstolos, né? Paulo sempre faz, quando ele faz menção a isso, que ele é o mínimo dos santos, ele está querendo fazer a lembrança do que ele fez antes de pregar o evangelho, que ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e no capítulo 7, nós vemos a morte de Estevão, e nós vemos ali que Paulo era uma das pessoas que concordava com isso. Logo depois que Estevão foi morto, ele foi buscar cartas com o sumo sacerdote para perseguir e matar os cristãos, e ele foi entrando em Damasco para ir atrás dos cristãos. Porque depois que Estevão morreu, muitos cristãos fugiram de Jerusalém e começaram a partir para várias cidades, e Paulo pegou as cartas e foi atrás deles, com a finalidade de persegui-los.
Então Paulo se considera o mínimo, e também porque ele foi o último chamado por Jesus, conforme Atos capítulo 9. Ele teve um encontro especial com Deus que está relatado em Atos 9. Então ele se considera o mínimo dos santos e ele fala: eu recebi essa graça de Deus. E ele fala: para quê? Para, por meio do evangelho, mostrar as riquezas incompreensíveis de Cristo, as riquezas incompreensíveis de Cristo, versículo 8, versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Ou seja, ele está falando assim, Deus já tinha colocado numa dispensa, que dispensa? A dispensa do tempo. Pensa assim, que dentro de uma casa as pessoas fazem dispensas para organizarem as coisas que elas têm. Pensa assim, que Deus, ele tem o governo do mundo e ele sabe o que vai acontecer no Gênesis, o que vai acontecer no Êxodo, como que ele vai fazer para que o povo de Israel seja liberto da escravidão no Egito, como que ele vai fazer para que eles dominem as nações de Canaã. Então ele já sabe, tanto que quando nós lemos o livro de Gênesis, lá Deus chamou um homem chamado Abraão e disse para ele: a tua descendência vai herdar todas essas terras da tua peregrinação. Mas antes disso acontecer, eles vão ficar escravos por 400 anos no Egito. E depois eu os arrancarei de lá e eles voltarão e tomarão posse dessas terras. Então veja que Deus ele já sabia o que ele ia fazer e ele fala para Abraão o que aconteceria com a descendência dele. E quando Deus está falando isso para Abraão, é a mesma coisa que Deus dizer assim, ó, eu vou colocar essas roupas na despensa de cima, vou colocar os produtos de organização da casa na despensa de baixo. Então pense assim, que o tempo na Terra, desde o princípio do mundo até o final do mundo, para Deus, Deus olha como se fosse assim vários armários e que ele vai abrindo as chaves dos armários à medida em que o tempo vai passando de acordo com a vontade dele. Mas ele tem a chave, ele tem a organização de todas as dispensas, de cada tempo, porque o tempo para Deus é eterno e ele sabe de tudo. Então, quando Paulo fala assim, e demonstrar a todos que quando Cristo veio, ele fala assim, eu fui chamado para pregar sobre as riquezas incompreensíveis de Cristo, né? E para demonstrar para todos qual que é a dispensação do mistério, que desde os séculos ficou em oculto em Deus, que tudo criou. Ou seja, eu estou abrindo o armário, eu estou abrindo a dispensa do mistério que estava escondido nesse armário, que Deus agora abriu. Que nesse tempo Deus abriu e falou, olha, agora eu vou abrir o mistério é Cristo. Ele vai descer na terra, vai encarnar, vai morrer e com a morte dele eu vou ressuscitá-lo e a partir da ressurreição dele e quando ele voltar aqui para o céu, ele vai ser o sacerdote de toda a humanidade e por meio dele todas as pessoas vão ter a salvação. E Paulo pregava exatamente isso. E o que ele está dizendo é assim, desde o mistério de Deus já estava oculto, esteve oculto em Deus que tudo criou. Mas agora foi revelado, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ou seja, principados e potestades, Paulo está falando a respeito dos demônios. Está falando assim, existem príncipes nas trevas que habitam nas regiões celestiais, que lutam contra Deus. Nós vamos ler com mais detalhes esses principados e potestades em Efésios no capítulo 6. Paulo fala que o cristão precisa se revestir das armaduras de Deus. Ele precisa ter o capacete da salvação, ou seja, proteger a sua cabeça, os seus pensamentos, a sua mente. Ele precisa ter a couraça da justiça, ou seja, ele precisa proteger a sua respiração e o seu coração.
como ele respira, o que ele respira. Deve evitar respirar aquilo que é pecado, respirar, preocupar-se com aquilo que ele consome, né? A respiração fala, nós devemos consumir o oxigênio, e que é aquilo que nos dá vida, e recusar o gás carbônico, que é aquilo que nos mata, que é aquilo que nos separa de Deus. Então, pela respiração, né, a couraça ela vem na frente, ela defende o pulmão e defende o coração. Nós vamos, né? Aí depois ele fala que nós temos que tomar o escudo da fé, a espada do Espírito, e essas armaduras nós vamos estudar com mais detalhes no capítulo 6, porque isso aqui que eu falei é apenas um resuminho daquilo que está escrito lá. Mas lá está escrito que nós precisamos ter essas armaduras porque nós temos que combater contra os príncipes das trevas, as hostes da maldade, as potestades que atuam nas regiões celestiais. Ou seja, Paulo está dizendo, nesse relacionamento que nós temos com Deus, existe atuação de demônios. E os demônios, ou seja, Paulo está dizendo, nos dando algumas informações. Existem demônios, os demônios são organizados em principados e potestades, eles atuam nas regiões celestiais para atrapar a fazerem os seus projetos, e os projetos deles são, segundo João capítulo 10, versículo 10, roubar, matar e destruir, porque Jesus fala disso. E aí a igreja, ó, porque esse Paulo está falando assim, ó, agora a igreja, ela tem a função de fazer o quê? Tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus, para que essa sabedoria de Deus, em várias formas, ela destrua todo o poder dos príncipes das trevas e das potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Deus, quando ele colocou na dispensação dos tempos que haveria um tempo em que seria aberto um armário em que sairia o que está ali no mistério, que era Jesus Cristo, para encarnar, morrer, ressuscitar e subir novamente ao céu, quando Cristo estava aqui na terra, ele falou assim, logo que ele ressuscitou, em Mateus capítulo 28, versículo 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus veio na terra e ele morreu, e quando ele ressuscitou, todo o poder das trevas que estava sobre a terra foi eliminado, porque Jesus falou, quando eu vier, todos vão poder receber o Espírito Santo. Veja aqui Mateus 28, 18, ó. Aqui Jesus tinha acabado de ressuscitar, tinha encontrado os discípulos, e ele falou assim, e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, versículo 19, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Jesus está falando isso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, ó, a partir de agora, a terra, né, eu sou o rei da terra. Eu governo a terra, porque com a minha vinda, qualquer pessoa que me aceitar vai receber o Espírito Santo. E o detalhe é que Mateus 28, 19, Deus deu uma tarefa para a igreja, anunciar o reino de Deus para todas as nações, ensinando-as a guardar tudo aquilo que ele ensinou. O que Paulo fala aqui, ó, ele fala exatamente isso, ó, que Deus enviou Cristo, né? E ele era, ó, vamos ler aqui o versículo 9 e 10. E demonstrar a todos, Paulo está falando assim, ó, Deus me chamou para falar sobre as riquezas incompreensíveis de Cristo, versículo 8, riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, ou seja, mostrar o que existe no mistério, desde os séculos, que esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo está dizendo, desde o princípio,
Deus já tinha preparado o mistério de Jesus Cristo e já tinha determinado que no tempo certo ele enviaria Jesus para encarnar, morrer e ressuscitar e subir novamente aos céus, para que com a sua morte ele inaugurasse o reino de Deus na terra. E a partir do momento em que o reino de Deus fosse inaugurado na terra, qualquer pessoa que aceita Jesus recebe o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, e ela recebe todas as riquezas de Deus, que é ser justificado do pecado, ser reconciliado com Deus, ser adotado como filho, receber o Espírito Santo e ser herdeiro de Deus, ou seja, ter o direito de receber a vida eterna e ser co-herdeiro de Jesus Cristo, quando acontece tudo isso, isso revela a sabedoria de Deus. Que a sabedoria de Deus, ela destruiu, deu aos seres humanos o poder sobre os principados e as potestades. E Deus fez tudo isso. Isso era uma coisa que, ó, versículo 8, estava em oculto, versículo 9, estava em oculto com Deus, que criou todas as coisas. E isso, né, esse mistério tem que ser revelado, ó. Paulo fala, eu fui chamado para demonstrar a todos qual que é essa dispensação do mistério. Ou seja, o que estava dentro daquela dispensa que ninguém sabia do tempo, né? E que agora foi revelado que desde os séculos, ou seja, por sempre já estava revelado, Deus já tinha, desde o início, esse projeto. Já estava ali, né? Imaginando o tempo como vários armários, como uma dispensa na horizontal, que vai passando vários tempos e Deus vai abrindo as dispensas com o passar do tempo segundo a vontade dele. E quando eu falo isso, isso tem sentido, porque se nós abrirmos Apocalipse, nós vamos ver ali a abertura dos selos. Tem lá no livro de Apocalipse um texto que fala que e o anjo abriu o primeiro selo, e aconteceu isso, e abriu o segundo selo, e existe uma narração de fatos que Cristo mostra para João na ilha de Patmos, à medida em que as trombetas vão sendo tocadas, os selos vão sendo abertos, né? Isso nós vamos ver quando nós começarmos a meditar aqui no canal no livro de Apocalipse. Mas aqui, fazendo apenas um resumo, quem já leu Apocalipse sabe que Apocalipse, Jesus fala sobre os acontecimentos futuros e Deus dá visões para João na ilha de Patmos. E tem duas visões que João tem, anjos tocando trombetas. Ao toque da trombeta do anjo acontecem certas coisas e certos acontecimentos. E depois a abertura de selos de livros. Deus mostra livros para João e aí os selos vão sendo abertos. Então aqui, imagine que o tempo é uma grande dispensa assim, com vários armários, um do lado do outro na horizontal. E é um conjunto, uma linha de armários infinita. E Deus vai abrindo, ele tem a chave desses armários. O tempo vai passando e ele vai abrindo, abrindo e abrindo. Conforme a ordem dele, as coisas acontecem, as coisas ocorrem. Então, Paulo fala exatamente isso. Ele fala que Jesus Cristo, ele era o mistério de Deus, que estava com Deus desde o princípio em oculto, mas que quando chegou o tempo correto, lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, nós lemos que Paulo fala assim, mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a todos, Então o texto está dizendo o quê? Que o tempo que Deus havia determinado, ele abriu aquela dispensação. Falou, agora é chegado o tempo do meu Filho descer na terra e morrer e encarnar, né? Morrer e ressuscitar e voltar novamente para o céu. Porque quando ele morre na terra, ele dá a justificação dos pecados, a reconciliação para todos, a adoção de filhos para todos. Toda a humanidade passa a ser o meu filho por meio de um simples ato, aceitar a boa notícia, que é o próprio Cristo. E quando recebe Cristo,
ele recebe tudo o que Paulo falou em Efésios capítulo 2. Ele recebe a paz, ele recebe o acesso a Deus, ele se torna concidadão do céu e família de Deus, ele é colocado no edifício de Deus, onde a pedra principal é o próprio Cristo, ele se torna templo de Deus, ele se torna morada do Espírito Santo. Tudo que foi falado dos versículos 17 a 22 de Efésios, capítulo 2. Então, Paulo está dizendo assim, ó, tudo isso está acontecendo por causa do mistério de Deus que é Cristo. E aí ele fala assim, eu fui chamado para pregar isso, né? E ele fala assim, ó, esse é o propósito eterno que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. O que Paulo está dizendo no versículo 12? Eu tenho tanta fé disso que eu estou falando a respeito de Jesus Cristo que eu não tenho timidez. Porque ousadia é o oposto do tímido. O tímido ele tem vergonha de falar. O tímido ele tem medo de falar. O ousado ele vem e fala, vou falar de Jesus. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Então ele vem e fala, no qual nós temos ousadia e acesso com confiança. Ele fala, ele não prega só com ousadia, ele tem acesso. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu converso com Deus. Se nós lermos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, como que foi o encontro de Jesus com Paulo, nós vemos que ele realmente tinha acesso. A Bíblia fala que ele estava chegando em Damasco com as cartas para perseguir os cristãos e de repente veio um grande clarão e ele ficou cego. E diante daquela cegueira, ele ouviu a voz, Paulo, Paulo, por que me persegues? Que era o Senhor Jesus falando com ele. E aí ele vem e fala, quem é que fala comigo? E aí Jesus fala, sou eu, Jesus, que falo com você. Então ele tinha um encontro grande com Deus. Nós lemos também em 2 Coríntios capítulo 12. Paulo fala que ele foi elevado ao terceiro céu e que ele recebeu revelações tão profundas que Deus permitiu que um mensageiro enviado de Satanás esbofeteasse ele para que ele não se exaltasse diante de tantas revelações que ele havia recebido. E quando Paulo escreve esse texto, que na verdade corresponde à quarta carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, e quem está acompanhando os vídeos aqui no canal sabe por que eu estou falando que esse texto de 2 Coríntios capítulo 12, na verdade era a terceira carta, né? O capítulo 10 até o capítulo 13 de 2 Coríntios é a terceira carta que Paulo escreveu, né? Então essa carta, a terceira carta, ele escreveu quando ele estava em Éfeso. E aqui, essa carta que ele está escrevendo para os Efésios, ele estava preso em Roma. Ou seja, ele já tinha tido a experiência de ter visto coisas incríveis diante de Deus, quando ele escreveu o capítulo 12 de 2 Coríntios. Então aqui Paulo está falando, ó, eu tenho ousadia, né, no qual temos ousadia de pregar Jesus e temos acesso com confiança pela nossa fé nele. Versículo 13, né? Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Ou seja, Paulo está falando assim, ó, não fiquem tristes por causa das minhas tribulações por vós, por vocês, que são a vossa glória. Né? Por que Paulo fala que eles não ficassem tristes com as tribulações que ele estava passando? Porque ele estava preso em Roma. Ou seja, quando ele está escrevendo essa carta, ele sabia que quando as pessoas recebessem a carta, elas iam ter a informação, ele está preso lá em Roma. Então ele fala, não desfaleçam por causa disso não, que essas tribulações que eu estou passando por causa de vocês, porque isso daí é a vossa glória. Ou seja, por que é a vossa glória? Por que seria a glória para os Efésios? Por quê? Porque Paulo está dizendo, ó, quando vocês me veem sendo preso e mantendo a pregação do reino de Deus para vocês podem levantar a mão para o céu e dizer, que glória ele pregou para nós. Como nós lemos em Atos 19, todas as maravilhas que foram operadas entre nós foram operadas porque ele realmente estava com Deus, e agora ele
não nega a tudo aquilo que ele pregou para nós. Ele está defendendo aquilo que ele pregou para nós a ponto de ficar preso lá em Roma e escrevendo uma carta para nós e dizendo para nós continuarmos firmes na pregação da palavra, né, em fazer em que Cristo realmente é quem ele pregou para nós. E ele está se dispondo a passar por essas prisões, por essas guerras e tribulações, por tudo isso que ele está passando, né, para que a gente continue firme. Então, Paulo é a glória do povo de Éfeso, porque eles falam assim, tem alguém que, se Paulo arredasse o pé, se ele recuasse, a igreja de Éfeso poderia dizer assim, alguém poderia zombar dos Efésios e dizer assim, é tão verdade que esse Cristo salva que nem aquele que pregou para vocês quis dar o sangue e a pele dele por essa causa. Logo que foi perseguido, abandonou e deixou vocês aí, sozinhos. Eles não teriam ninguém para eles levantarem a mão para o céu e terem glória. Mas quando Paulo aceita ser preso, ele fala assim, não desfaleçam nas minhas tribulações por vocês, porque essas tribulações são a vossa glória. Ao povo de Éfeso poderia dizer assim, é que o Paulo foi mentiroso? Que Cristo não é o mistério de Deus? Então por que Paulo está lá passando por aquelas tribulações? Ele está passando para fazer que essa palavra que ele pregou para nós seja verdadeira e realmente seja digna de alguém dar a vida por ela. Então é isso. Então ele fala assim, é isso que ele está falando. Não desfaleçam nas minhas tribulações por vós, porque são a vossa glória. Por causa disso, versículo 14, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, né? Ou seja, Paulo aqui está falando o seguinte, quando alguém aceita Jesus e entra como família de Deus, ele é família de Deus quando ele fala, eu sou da família de Jesus. Então assim, todos os que são de Deus fazem parte da família de Jesus. O nome da família das pessoas que estão no céu e na terra é o nome de Jesus. Lá em Filipenses, no capítulo 2, Paulo fala sobre justamente isso. Ele fala que quando Jesus aceitou morrer por toda a humanidade, Deus, o próprio Deus, pegou Jesus e o colocou à sua direita e deu para Jesus um nome que é sobre todo nome, para que toda língua o confesse e todo joelho se dobre diante dele. Está aqui, Filipenses capítulo 2. Pelo que também, como ele aceitou, né? Como ele se humilhou, versículo 8. Como ele foi achado na forma de homem e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Quando ele fala todo o joelho dos que estão nos céus, ele fala todos os anjos, todos os demônios, todos os seres, e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse texto fala aqui que Jesus, ele recebeu esse nome que é sobre todo nome, e Paulo está falando aqui em Efésios, no capítulo 3, que todas as pessoas que são da família de Deus são conhecidos como família de Jesus. O nome da família de Deus é família de Jesus. É o que ele fala aqui nesse versículo 14 e 15. Por causa disso, das tribulações, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, ou seja, nós tomamos o nome de Cristo, nós somos da família de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e Cristo é a glória de Deus. Tudo que nós realizamos é por meio de Cristo, recebemos as bênçãos por meio de Cristo. Então, para que, segundo as riquezas da sua glória, da glória dele,
vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, Deus, aqui tem que explicar aqui os detalhes, né? A riqueza da glória de Deus quais são as riquezas? Ele nos justificou dos pecados, Jesus, ele nos reconciliou com Deus, ele nos fez sermos filhos dele, ele nos deu o Espírito Santo e, por último, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Essas são as riquezas da glória de Cristo. A maior riqueza é que o ser humano é pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós falamos sobre isso quando meditamos em Efésios capítulo 2. Inclusive lemos o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que fala justamente isso. Ocorreu a depravação total da humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, quando Cristo vem, ele tem uma riqueza. Ele, com a minha morte, todo aquele que me aceitar é justificado do pecado. No momento em que o ser humano é justificado do pecado, o pecado é o que separa o ser humano de Deus. Quando o ser humano é justificado do pecado, aquilo que impedia que ele fosse reconciliado com Deus é eliminado. Então, automaticamente, justificado do pecado, ele tem a reconciliação com Deus. Agora, se uma pessoa está em reconciliação, está reconciliada, é novamente amigo de Deus, não tem por que Deus recusar a qualidade de filho para aquele que agora está nele. Então ele recebe a adoção de filho. Se você é filho, você recebe o direito de receber o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele passa a habitar no homem interior. Ele passa a viver dentro de você. E quando o Espírito do próprio Deus vive em você, ele faz com que você sinta Deus, ouça Deus, perceba Deus, tenha comunhão com Deus e seja realmente alguém que é cidadão do céu, que realmente faz parte da família de Jesus, que realmente entende a linguagem de Deus e tem acesso com Deus. Tudo aquilo que foi falado em Efésios capítulo 2, Cristo é a nossa paz, ele é o nosso acesso, nós somos concidadãos dos céus, somos da família de Deus, estamos edificados no edifício de Cristo, e sendo Cristo a base principal desse prédio, somos o templo do Espírito, do templo de Deus, a morada do Espírito. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, mora em nós. Então, Paulo está falando, essas são as riquezas. Então ele fala assim, Deus fez com que o nome de Cristo fosse o nome que é dado a todos aqueles que estão em Deus, para que, segundo as riquezas da sua glória, para que, segundo as riquezas do próprio Cristo, ele, o Pai, nos conceda que nós sejamos corroborados, ou seja, que nós sejamos confirmados com o poder de Deus pelo seu Espírito no homem interior, ou seja, pelo Espírito de Deus que é colocado em nós, dentro de nós, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes, versículo 18, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Né? Ou seja, né? O que ele está dizendo aqui? O Espírito Santo habitando em nós, ele habita em nós para quê? Versículo 17, é o Espírito Santo que nos revela, que nos firma em Deus. É o Espírito Santo que coloca o amor de Deus em nós. E o Espírito Santo fazendo isso na nossa vida, pela fé em Cristo, acontece o versículo 18. Nós passamos a entender perfeitamente, né, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O Espírito Santo nos faz entender a vontade de Deus. O Espírito Santo nos faz
sentir o amor de Cristo, nos faz entender o amor de Deus, nos faz capazes de chegarmos, a essa parte final, a sermos cheios de toda a plenitude de Deus e a termos, o amor de Deus que excede todo entendimento. Quando ele fala aqui que o amor de Cristo excede todo entendimento, ele está dizendo o seguinte: nós, como seres humanos, quando alguém nos faz o mal, a nossa tendência é ter ira, mágoa, raiva, ressentimento daquela pessoa. E o perdão é uma das bondades de Deus mais difíceis de serem liberadas pelo cristão. Há muitas pessoas que o próprio Cristo falou em Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 6, no versículo 14 e 15, que se vocês perdoarem as ofensas dos homens, o Pai Celestial também vos perdoará as vossas. Mas se vocês não perdoarem, vocês também não receberão o perdão dos vossos pecados. A questão do perdão é tão importante para Deus que Cristo chegou a dizer: se você estiver com a sua oferta e for entregar e lembrar que tem alguma questão com seu irmão, deixa a oferta, primeiro vai, pede o perdão e depois você volta e oferta. Então, essa questão aqui de você ter o Espírito Santo, ele fala, é o Espírito Santo que faz a gente compreender com todos os santos toda a dimensão do amor de Cristo. Quando ele fala aqui largura e comprimento e altura e profundidade, é só uma forma de Paulo falar assim: você consegue conhecer realmente quem é Deus. Você consegue entender o amor de Cristo na profundidade. Você consegue sentir, respirar, exalar o amor de Cristo. E é difícil de chegar nessa condição se você não tem comunhão com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa obra na vida do homem, na vida da mulher, na vida da pessoa. Aí vem o versículo 20 e o 21, que ele glorifica a Deus, né? Que ele fala assim: ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então o que ele está dizendo aqui? Que eu escrevi tudo isso, eu passo por todas essas tribulações, eu estou como prisioneiro de Cristo, estou passando na prisão, eu prego com ousadia, tendo acesso pleno a Cristo, e tudo isso só nos faz concluir uma coisa: que Cristo é realmente digno de toda adoração. Então, ele finaliza dizendo: ora, diante de tudo isso que eu falei, que seja dada a glória a ele na igreja, em todas as gerações, né? Porque ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aqui Paulo usa muitos, né? Chega a ser redundante, né? Ele fala assim, ele é poderoso, primeiro, para fazer tudo muito mais. Para fazer tudo muito mais. Então, talvez você esteja com seu projeto pensando em uma forma de organizar a sua vida. Deus pode fazer muito mais daquilo que você pensa. Talvez, e aí depois ele vem, muito mais. Depois ele coloca abundantemente. Coloca mais uma, né? Coloca mais um advérbio ali. É abundantemente, ele pode realizar muito além daquilo que você pensa. Aí depois, como se não bastasse, ele já usou aqui, o muito mais, já usou o abundantemente. Aí ele vem e fala, usa o outro além daquilo que pedimos ou pensamos. Então Paulo aqui ele exagera, mas exagera para a glorificação do nome de Cristo, para dizer assim, tudo aquilo que você pode pensar ou tudo aquilo que você pode imaginar não pode alcançar a glória de Cristo, a grandeza de Deus, aquilo que ele pode fazer por você e por aquilo que você pensa, por aquilo que você já imaginou, por aquilo que você
pode pensar. E aqui, vamos para finalizar essa meditação de hoje, 1 Coríntios capítulo 2, ali no versículo 9, fala assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, agora, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Esse ainda pode ser lido como até, né? Porque o Espírito penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo no homem interior é que nos faz experimentar, compreender a largura, ao comprimento, a altura, né, e a profundidade e compreender o amor de Deus, o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E é também o Espírito Santo, como diz aqui o versículo 10, que nos faz alcançar tudo aquilo que é abundante, que é muito mais, que é além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ó. É Ele que faz isso. Ó. Como está escrito, Paulo como colocou aqui, ó, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam, para os que o amam. Mas Deus nolas revelou, ou seja, Deus revela todas essas coisas por meio de quem? Por meio do seu Espírito, porque é o Espírito de Deus que penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Então, essa é a mensagem de hoje. Fiquem na paz de Deus. Glória a Deus. Amém.